Esse espaço aqui para falar sobre os problemas que afligem a população e aqui a segurança pública está na ordem do dia. O governador Tarcísio é muito ligado à questão da segurança pública, diz que combate o crime, teve o Guilherme Derrite como secretário da Segurança Pública e eu pergunto para o senhor o seguinte: as propostas de Fernando Haddad para combater a segurança pública, é mais difícil convencer o eleitor por causa de todo o cenário nacional, os problemas da segurança pública no geral e até do governo federal? O senhor acha que é mais difícil convencer o eleitor? Normalmente as posições assim mais de preservar direitos das pessoas, de tentar evitar excessos, enfim, é sempre muito ligado às nossas posições mais ideológicas. E aí a pessoa fala, então vai defender o bandido e tal. Eu acho que se a dureza da reação fosse uma solução, nós tínhamos resolvido aí com o tempo, porque já teve muita dureza de posições, né? Cenas desagradáveis, a gente olhar lá as pessoas batendo desnecessariamente, matando crianças, mulheres, e eu sei, que eu conheço bem a polícia. Se você fizer hoje uma pesquisa na Polícia Militar ou Civil de São Paulo, Polícia Penal, você vai ver que, assim, mais de 50% hoje, se tivesse que escolher, me escolheria para o governo, para presidente, enfim, os votos da eleição passada eram Bolsonaro com Márcio. Então, assim, eu tenho uma relação muito forte com as polícias. Acho que é um povo muito injustiçado, porque normalmente não são pessoas de grandes posses, fazem uma tarefa que pouca gente quer fazer, tem uma responsabilidade difícil e, sinceramente, aqui em São Paulo, muito mal remuneradas, né? Assim, os piores salários do Brasil, ou quase os piores salários do Brasil. E aí, o que eu acho pior, e aí eu acho que, claro, Tarcísio, porque ele tem uma origem militar, serviu lá no Exército, enfim, fica um pouco daquela coisa de, mas é um pouco militar. Mas os militares federais, os militares das Forças Armadas, não tem nada a ver com as polícias que cuidam da segurança pública, né? O tipo de confronto é diário. E, em especial, no caso das polícias, uma sequência de promessas que ele havia feito para os policiais, ele não cumpriu. E não é não cumprir, porque às vezes você fala uma coisa, mas você não consegue cumprir, porque tem uma crise, enfim. Quando houve um episódio específico que tinha que sancionar ou vetar uma legislação aprovada pela Assembleia, que reparava um engano, que é a questão da aposentadoria dos policiais militares, ele tirou licença para ir viajar para o exterior, para deixar o vice vetar. Aí ele diz, não fui eu que fiz, foi o vice que fez. Veja, você acha, em sã consciência, que um governador não vai orientar o vice como é que ele quer que faça com uma lei dessa? Então, assim, eu acho que essas coisas você tem que assumir uma posição, né? Vocês vão ver, porque no plano de governo do Haddad, de segurança, foi o primeiro que ele lançou, tem algumas mudanças importantes, a questão de inteligência artificial, de boletim de ocorrência mais rápido, de modernização, mas tem um assunto especial, que é o alistamento civil, que é uma revolução, Eu fui prefeito, fiz quando fui prefeito, a minha cidade era a mais violenta, uma das mais violentas de São Paulo, uma cidade grande, com quase 400 mil habitantes, e despencou para menos depois da 100ª. Aí eu fui governador, no curto período, a gente fez mais de 10 mil jovens. É uma oportunidade com jovens de 18 anos que são dispensados do Exército e que vêm ficar conosco durante um ano num estágio remunerado e aprendem uma profissão, jovens vulneráveis. Isso sufoca o crime organizado, porque a mão de obra que eles têm disponível são esses meninos, que muitas vezes não se sentem, não têm uma oportunidade qualquer. E a gente dá essa oportunidade. Então, eu fiquei contente que o Haddad concordou em inserir isso no plano, é o principal item, na minha visão, do plano estadual dele, e isso sim seria uma revolução. E acho que isso seria muito importante, porque mais do que a questão da segurança, é você eliminar o futuro da insegurança. Quer dizer, tudo bem, você vai... eu matei 50, mas vão aparecer outros 50. Se você não mudar o roteiro, nós não vamos mudar com essa história de só violência, né? Então, assim, eu não vejo... bom, é fácil. Pergunta na rua aí o que os policiais acham, né? Eles não vão falar para você publicamente, mas o que eles acham do governo do Tarcísio. E você vai ver a resposta.
Agora eu queria... Deixa eu só dar um destaque aqui, faltando 17 minutos e 25 segundos para terminar a nossa sabatina. Tempo exato. Eu queria falar agora de economia, porque o ex-ministro Haddad tem criticado a gestão de Tarcísio de Freitas em vários aspectos, em relação às concessões, a forma como foram feitas, a gestão das finanças de modo geral. Só que eu acho que um dos pontos de vulnerabilidade do próprio candidato Fernando Haddad é exatamente o lado fiscal. É aumento de tributos, é o desequilíbrio de contas públicas, é uma situação ainda mal esclarecida, que pega mal junto ao mercado financeiro e parte da população, quando a gente pensa em São Paulo. Como é que se pode colocar uma situação hoje? O que se mudaria em termos de gestão financeira do Estado de São Paulo, questão das concessões, de privatizações, a própria privatização da Sabesp, que a Haddad tem criticado muito? Então, vamos aos fatos, né? Na minha visão, claro que isso é interpretação. Eu fui ministro da pasta de portos e aeroportos e ocupei a sala que o Tarcísio ocupava. Então, eu peguei todas as privatizações dele, de aeroportos, por exemplo, que ele fala que privatizou. Na verdade, ele vendeu os aeroportos brasileiros para as empresas públicas estrangeiras que compraram os nossos aeroportos. Aqui, Congonhas, por exemplo, hoje é da AENA, que é a estatal espanhola, né? E ali foi arrecadado um valor, bilhões de reais, porque cada concessão são bilhões de reais, para a gente subsidiar a passagem, ficar mais barata e ter mais voos em lugares que não tem voo. O Paulo Guedes, que aqui de verdade, quem mandava em tudo ali era o Paulo Guedes. Ele chegou a uma certa hora, precisava de dinheiro, ele passou a mão em tudo que foi arrecadado e usou para as coisas do governo, e aí esse dinheiro não existe mais. É mais ou menos a história da Sabesp. Eu não acho possível, e aliás, Congonhas foi vendido para uma concorrência que só teve um concorrente. E a Sabesp, que era a segunda maior empresa do mundo, aliás, né, de saneamento básico, ela foi vendida com um só concorrente. O preço original da Sabesp era sabidamente maior do que foi vendido, mas, enfim, o leilão foi esse e foi o que aconteceu. Eu não vejo problema em fazer as privatizações, mas controlar depois de privatizar é muito importante, ter uma fiscalização. Porque hoje, nós estávamos na periferia, hoje, a Zona Leste, as pessoas todas reclamando da falta de água, da água que não chega, da água que seja suja, enfim. E agora, hoje, hoje, na Folha, se eu não me engano, ou no Estadão, a matéria grande sobre o desequilíbrio fiscal de São Paulo. Então, assim, como é que eu explico que, de verdade, eu vejo no caso do Tarcísio, até por uma limitação, não é? Ele, claro que é um moço engenheiro, é um moço inteligente, mas ele não tem o comando exato do Estado de São Paulo. Ele não comanda as coisas, ele é comandado. E não é pelos bolsonaros, porque se fosse, pelo menos tinha uma... Ele tem um comando, que é um comando, como você falou, do mercado, que orienta, que eu acho que é o Paulo Guedes, que esse sim, nunca se falou nesse Paulo